O... Eu vi um vídeo aqui, né? E aconteceu uma situação estranha na rua quando eu estava passando de moto. A situação estranha eu não vou contar, né? Que é similar ao vídeo que eu vi aqui. Eu vi um pai com o celular na mão, falando que quando chegou do serviço, viu água correndo na rua, esguicho aberto e ele não sabia o que aconteceu, procurou o filho. Aí quando entrou dentro do carro, o filho transformou o carro dentro de uma piscina. Esse ambiente aqui vai ser a base de construir uma argumentação, né, sobre a agressão dos pais antigamente ou agora, né, e por que muitos pais falam que bater no filho, essas coisas é errado, né. Eu não vou dar lado, eu vou dar simplesmente a versão da história verdadeira. Imagine 70 anos atrás, 80 anos atrás, que não tinha carro em todo lugar, não tinha troca livre. O carro é um mecanismo que fez o capitalismo norte-americano acontecer, né? Fez a roda da sociedade mundial girar, né? E os fertilizantes, os produtos vindo à base de petróleo, fez com que houvesse grande produção de comida e que não houvesse fome, né? Imagine, né, uma época não totalmente industrializada, a grande maioria das pessoas eram pobres, as pessoas construíam casa, construíam família, que era a única coisa que fazia a pessoa sobreviver, né? A pessoa ela tinha horta e às vezes tinha serviço, né? E tudo isso levava a um quadro, né, de uma pessoa extremamente preocupada com a comida, com os impostos, com a roupa, com a sociedade, a cobrança dos seus pais, a cobrança social, a pessoa não poderia errar. Isso gerava depressão, raiva, revolta, preocupação, medo, gerava um estado mental, né, de extremo sofrimento, um estado mental de dor, né? E esse estado mental de sofrimento, dor, preocupação, culpa, dever, honra, não sei o que, dentro do adulto, e uma criança com uma mentalidade infantil sem saber a realidade do mundo adulto, e ainda os pais tinham uma preocupação de, como falo, de até endeusar a criança, né, por causa do seu sofrimento, e a criança cometer um erro, né? Ou seja, a agressão antigamente dos pais, de alguns pais, né, porque não é todo mundo igual. Às vezes a pessoa que realmente trabalhava e falava assim, eu vou tentar mudar minha vida, eu vejo que a minha vida não é mutável, ela está presa dentro de um teto estrutural baseado na sociedade. É assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar orientar minha esposa, vou tentar orientar o meu filho, tentar orientar meus pais, tentar me orientar, tentar orientar tudo para não acontecer coisas negativas e saber que alguma coisa deu errada é porque a criança tem uma mente imaginativa, só quer brincar, né? Então, voltando ao argumento, algumas crianças ou muitas crianças sofriam muito porque os pais acreditavam no sistema e o sistema era totalmente falho, né? E o sistema continua falho hoje. Isso gerava o comportamento extremamente agressivo do pai quando uma criança cometesse um erro. E algumas famílias, né, ou muitas famílias, eu não sei dizer a proporção, eram pessoas que tinham ciência da sua situação social, intelectual da sociedade, estrutura socioeconômica, estrutura, como fala, hoje a gente só fala sobre socioeconomia, mas a grande verdade é que antigamente não existia a socioeconomia, existia a socioeconomia vamos dizer, os bons costumes ou a moral, né, dentro da sociedade, né? A pessoa era considerada imoral se ela tivesse um costume errado ou não apresentasse determinados tipos de costume, né? Então a agressividade antigamente acontecia isso, e hoje a agressividade dentro do lar se baseia na mesma questão. Uma pessoa que está com uma mente obcecada, acreditando que ela vai vencer alguma coisa, ela só está perdendo, e a criança fazer alguma brincadeira, né? Ontem eu estava passando na rua, fui comprar uma água, eu falei que não ia comentar, né? Eu vi um senhor, né, extremamente com uma expressão de sofrido,
mal alimentado, com uma situação de ter uns 40, 50 anos. E eu vi uma criança bater a mão no ombro dele e ele querer bater na criança, né? Porque a criança assustou ele extremamente preocupado. Então, o que acontece? Muitos lares que acontecem violência, né? De algum familiar, porque a violência não vem do pai da família, vem de algum familiar que está atormentado. A expressão a pessoa precisa ter uma circunstância comportamental para executar tal atitude comportamental. Então, o indivíduo que está nessa circunstância comportamental, ele vê uma criança, né? Ou às vezes até um adulto que não tem noção do que está acontecendo, ter uma atitude espontânea, né? Ou ter o seu instinto comportamental aflorar, a pessoa tomar a determinada atitude e aí o agressor vem para cima da pessoa, né? Então a agressividade, muito dentro do lar, existia todo um contexto, né? E aí o pessoal da psicologia, psiquiatria ou politicamente correto fala que você chamar atenção, corrigir a criança ou dar uma palmada é errado. Não, existe um contexto muito maior por trás, né? E para eu dar uma opinião aqui coerente, quando você tem a oportunidade de você criar até um animal, né? É só você ou dar o exemplo, ou você falar que não pode, que uma hora ele para, uma hora ele muda, uma hora ele aprende, né? Imagina um ser humano, né? E você está na formação da educação do animal, ou de um adolescente, ou de uma criança, né? A formação para a pessoa ter a consciência do que está acontecendo e quais são as causas, as razões e as consequências, você vai criar um adulto humanizado, né? E se você faz isso, muitas vezes você não precisa chegar nas últimas consequências, porque os instintos desse indivíduo vão estar um pouco moldados para a convivência social, né? Até um cachorro, né? Se você falar que ele pode, o que ele não pode, é assim, é assado, dá liberdade para ele, ele vai ter um comportamento humanizado, né? Essa argumentação que eu queria fazer, isso é um conceito, e desse conceito se pode ter vários entrelados. Falei para vocês, pessoal.